Salve, salve galera! Vamos fazer hoje uma videoaula de Sociologia, abordando o tema classes e estratificação social. Como vocês sabem, a humanidade, as sociedades, as comunidades são divididas como forma de estratificação social, em camadas, em classes sociais. Cada classe social tem sua característica. Mas olha só, as sociedades primitivas eram nômades e coletoras e não havia estratificação social, não havia uma diferenciação. Com o advento da propriedade privada, dos meios de produção, iniciou-se então a desigualdade social e, consequentemente, a formação das classes sociais e do Estado. Na teoria, uma pessoa que se esforça pode ter mobilidade social, mas todas as pessoas conseguem? Será que dentro das classes sociais as pessoas conseguem se movimentar, sair de uma classe para outra, evoluir? Vamos ver então como é que funciona isso. A estratificação social é a maneira pela qual a sociedade se encontra estruturada, com base no posicionamento e nos papéis sociais desempenhados por cada indivíduo, cada um deles em diferentes camadas chamadas de estratos. Então, a palavra estratificação social tem a ver com a divisão da sociedade em camadas. A sociedade está dividida de várias formas. Existe a estratificação econômica, a estratificação política e a estratificação profissional. Logicamente que a que mais pesa, a que a gente mais observa é a estratificação econômica, no caso daqui dos países ocidentais. Por quê? Porque tem a ver com aquilo que a pessoa tem, com a renda, com a sua economia. Cada extrato possui um nível distinto de riqueza e poder e prestígio social. É a classificação econômica, né? A estratificação econômica é a divisão feita em função da posse de bens, daquilo que você tem. Imóveis ou móveis de propriedades em geral, mas também dos meios de investimentos em alta tecnologia, telecomunicações e informática. Essa aqui é que é muito comum no nosso país, no Brasil, por exemplo, é aquilo que é baseado no que você tem, naquilo que você ganha. Então você vai ser posicionado dentro da estratificação econômica, ou seja, na classe social, numa camada baseada na sua renda. Então, querendo ou não, você vai ser inserido em alguma classe social baseado na renda. É que nós chamamos de estratificação econômica. A estratificação política, ela ocorre em decorrência do posicionamento do indivíduo em relação ao poder existente na sociedade e sua capacidade de tomar decisões que possam influenciar pessoas. Cumplicidade entre poder econômico e político, ou seja, a estratificação política tem a ver com a posição que você ocupa na sociedade com relação ao poder de decisão. Tá? E existe também a estratificação profissional, que ocorre em função do valor estabelecido pelo conjunto da sociedade em relação a diversos profissionais e o papel desempenhado por eles na atividade produtiva. Existe, então, uma alternância na importância de algumas profissões. Então, por exemplo, se você está numa profissão que é valorizada, você vai ter um nível diferenciado daquele com a profissão que não é muito valorizada pela sociedade. Então, é baseado aqui na profissionalização, naquilo que você exerce na sociedade, você tem um nível. É a chamada estratificação profissional. Existe a divisão em classes sociais, onde, pela pirâmide das classes sociais, percebe que a classe alta é o ápice, a ponta da pirâmide, onde tem poucas pessoas. Na classe média vai aumentando e depois a classe baixa, onde tem a maior parte da população. Veja só, classe alta, maior nível de renda, bens, prestígio e poder. Classe média, situado entre a burguesia e o proletariado, já abrange um pouco maior de pessoas. A classe baixa, então, trabalhador não especializado, baixo nível de escolaridade, muito miserável, então está na classe baixa. Ela mostra o quê? O nível de desigualdade do país, né? Todos os países têm isso, mas geralmente existe alguns países que têm a diferença muito grande entre a classe alta e a classe baixa, quando você percebe, então, a concentração de rendas. Dentro dessas estratificações sociais, dessa divisão da sociedade em classes, podemos estudar também as castas sociais. Casta é o quê? Um grupo social hereditário no qual a condição de um indivíduo passa de pai para filho. Se você nascer numa casta, você vai permanecer nela até a sua morte. Esse é o sistema de casta, mais famoso, por exemplo, na Índia, onde existem as castas. Endogamia é o quê? Casamento com pessoas do mesmo grupo. Predeterminação de profissão,
hábitos alimentares, vestuário. Então, todos eles procuram fazer igual, né? Quando pertencem a um determinado grupo. Lá na Índia, por exemplo, existe a divisão da sociedade em castas. Vamos falar um pouquinho mais, né? Teve origem em partes distintas de sua maior divindade, o deus Brahma, o criador de todas as coisas. Então, nós tínhamos a primeira classe sociais, que eram os Brahmanes. Os Brahmanes eram religiosos e nobres. Se originaram da boca de Brahma, que era o deus, né? Então, eles eram a boca do deus, né? Já os Kshatriyas, que eram guerreiros, originaram-se dos braços, os braços do deus Brahma. Os Vaishyas eram camponeses e comerciantes, que originaram das coxas do deus, né? Tinham também os Sudras, que eram camponeses trabalhadores braçais, escravos, originários dos pés do deus Brahma. E marginalizados, fora a parte, nós tínhamos uma outra estrutura, que era os Dalits, sem castas, chamados de intocáveis. Hoje são chamados de Haryans. Então os Dalits, eles são os intocáveis, né? A classe mais marginalizada da Índia. Logicamente que esse sistema de castas na Índia não existe mais na lei, né? Já foi abolido, mas como costume continua até hoje. Não tem como você tirar um costume de uma hora para outra, né? Então continua até hoje, gente. Existe muita influência desse sistema de castas, onde as pessoas das castas distintas procuram não se misturar, né? Existe muito casamento endogâmico lá por causa disso. Características das castas, nós temos aí a hereditariedade, de pai para filho, a peculiaridade, cada um tinha seus costumes parecidos, a imobilidade, onde dentro das classes sociais não havia mobilidade de alguém passar, por exemplo, de uma classe para outra, não havia, a tal da mobilidade vertical, só existe mobilidade horizontal, eles mudam seus papéis, seus status dentro da própria casta, mas não passam de uma casta para outra. Limitação de contatos, né? Só entre as pessoas da sua casta. Endogamia, como já falei, pessoas que casam com pessoas da mesma casta. Relação de prestígio da casta, identificação através do nome comum e formação de subcastas, beleza? Então aí são algumas características das castas indianas e outros países que tiveram o sistema. Como que eram os estamentos sociais? Bom, existiu na Idade Média, onde a existência de privilégio para alguns grupos, principalmente os grupos de dominantes, há uma média mobilidade social, existia uma média mobilidade social, não era tão fechado igual as castas, né? E laços por direitos e deveres, ou seja, nos estamentos, naquele tempo estava dividido em 3 ordens: o clero, a nobreza e o camponês. O clero rezava, a nobreza lutava e o camponês trabalhava, que tal? A pirâmide social governamental de qualquer época, em qualquer lugar e sob o líder ou regime. Então, o clero seria a igreja, né? A nobreza são os ricos e o restante são os trabalhadores. Naquele tempo havia esses 3 estados. Então, todas as votações importantes que haviam, todas as decisões tinham que ser passadas por esses 3 estados. Logicamente, o clero e a nobreza se uniam e sempre eles saíam vitoriosos, porque cada um representava um voto na decisão final, né? E os camponeses, a classe trabalhadora, era apenas um voto contra o voto do clero e o voto da nobreza. Então, foi por isso que depois ocorreu o tal da Revolução Francesa, para quebrar tudo isso aí. O que é mobilidade social? Mobilidade social é a movimentação, é a mudança de uma pessoa de uma classe para outra. Então, nós vamos dizer aqui, o espaço físico. Espaço físico é diferente de espaço social. No espaço físico, as pessoas de diferentes classes sociais se encontram, mas no espaço social não acontece. A mobilidade social ocorre com a mudança da posição social ocupada por um grupo, um indivíduo, né, no grupo dentro do espaço social, caracterizado pela estratificação, ou seja, você pode mudar de uma camada social para outra. Porque, por exemplo, aqui fala a diferença entre espaço físico e espaço social. O físico é um lugar que todo mundo vai, mas naquele lugar que você vai espaço físico, nem sempre você vai ter contato com pessoas da sua mesma classe social. E quando você consegue atingir uma outra classe social, você está fazendo a mobilidade social. Essa mobilidade pode ser vertical, quando ela é ascendente ou descendente, ou seja, você vai estar subindo ou descendo, e pode ser também horizontal, quando você muda de posição na mesma classe social. Valeu? Um abraço e boa prova!